Aos 85 anos, comecei a esquecer detalhes simples, como a razão pela qual entrei em uma sala. Permaneci imóvel, observando o ambiente, aguardando que Sontin me fornecesse uma indicação. Por vezes, os nomes dos meus netos escapavam-me de memória. Ao sentar-me para ler, era necessário recomeçar o mesmo parágrafo diversas vezes. Experimentei a sensação de que minha mente estava se desvanecendo gradualmente, semelhante a uma luz intermitente antes de extinguir-se por completo. Naquele instante, não considerei a possibilidade de retorno. Todas as pessoas me informaram que era comum, que fazia parte do processo de envelhecimento e que eu deveria aceitar. Entretanto, uma parte de mim se opôs. Não desejava passar meus últimos anos de forma confusa, desconectada, temendo que cada dia consumisse uma fração menor da minha memória. Assim, quase por acaso, ouvi um médico mencionar durante uma entrevista um grupo de alimentos que exerce um impacto significativo na saúde cerebral. Não existem pílulas mágicas ou fórmulas milagrosas, apenas alimentos autênticos e naturais. Alimentos que nos acompanham ao longo da vida e que aparentam fornecer ao cérebro os nutrientes necessários para otimizar seu funcionamento, mesmo na terceira idade. Optei por tentar. Não tinha grandes expectativas, mas algo alterou-se. Gradualmente, minha mente começou a se esclarecer. Deixei de esquecer a localização dos meus pertences. Comecei a recordar as conversas com maior minúcia e beleza. Eu me senti novamente presente. Experimentei a sensação de que minha mente me pertencia novamente. No vídeo a seguir, pretendo compartilhar os 5 alimentos que passei a consumir diariamente, os quais, aliados a pequenas alterações na minha rotina, transformaram radicalmente minha memória e meu estilo de vida. Embora não seja médico, posso confirmar os benefícios que esses alimentos proporcionaram a mim. Ademais, exporei o que a ciência afirma a respeito, para que você possa deliberar autonomamente se deseja experimentar também. Esta não é uma promessa oca. Não há soluções mágicas, mas há decisões cotidianas que podem transformar tudo. Informe-me nos comentários sua idade. De onde você está assistindo a este vídeo? Eu gostaria muito de ler você. Tudo teve início com detalhes insignificantes. Inicialmente, eram pormenores que eu conseguia justificar com facilidade. É comum. Ele afirmou, todos nós esquecemos nomes ocasionalmente. No entanto, comecei a notar que não ocorria apenas ocasionalmente, mas com maior frequência e intensidade. Recordo-me da primeira ocasião em que não sabia onde havia deixado minhas chaves. Busquei por quase 1 hora. Examinei os bolsos do casaco, a cozinha, o banheiro e até mesmo o interior da geladeira. Finalmente, encontravam-se na minha mesa de cabeceira, precisamente onde eu os colocava todas as noites. Eu ri, evidentemente, mas internamente algo foi acionado, um pequeno alarme. Subsequentemente, ocorreu a reprise. Iniciei a narração à minha neta sobre minha infância, onde ela me observou e fiz uma combinação de afeto e paciência. Grandfather, ele afirmou, você já me informou ontem. Sorri, mas interiormente senti-me ofendida por não recordar. Eu não tinha conhecimento de que já havia proferido isso anteriormente. Como ele podia ter tamanha certeza sobre o que iria afirmar, ao mesmo tempo, não tem a mais remota noção do que havia dito. Como se em evitar diálogos extensos. Eu temia perder a continuidade do raciocínio, ficando sem a compreender nada no meio da frase. Por vezes, eu esquecia o dia, abria a gaveta do cozinha sem saber o que buscava, ou me encontrava em um cômodo sem recordar o motivo de minha presença ali. Entretanto, a parte mais angustiante não foi o esquecimento, mas a sensação de uma desconexão gradual de minha própria essência, like se os fragmentos que constituíam minha identidade estivessem começando a se desagregar. Minha memória não era meramente uma função corporal, era minha narrativa, minhas escolhas, meus vínculos emocionais. Fui eu. Sentir sua partida foi semelhante a observar a saída de um ente querido, sem a capacidade de impedi-lo. Fiquei apavorado, temendo tornar-me um fardo, esquecer os rostos que estimo e perder a noção de minha identidade. Eu também experimentei constrangimento, pois ninguém aprecia parecer confuso ou deslocado. Assim,
Optei por permanecer em silêncio, simulando que tudo estava bem, o que agravou ainda mais a situação. Isso me fez sentir solitário. No instante em que percebi a escassez de opções, optei por explorar todas as possibilidades. Embora a ciência afirme que o declínio cognitivo é uma consequência do envelhecimento, meu desejo é lutar, não para retornar à minha identidade aos 30 anos, mas para preservar minha essência no presente. E tudo teve início com uma modificação aparentemente trivial, mas que alterou completamente a situação. Qual foi a informação que recebi do médico a respeito da minha memória? Quando finalmente optei por cessar a simulação de que tudo estava bem, agendei uma consulta com meu médico de família. Não foi simples. Você frequentemente acredita que pode realizar tudo sozinho, sem necessitar de assistência. Cheguei a um ponto em que reconheci que não poderia prosseguir dessa maneira. Confusão cognitiva, amnésia, a sensação de desassociação deixaram de ser momentos isolados e passaram a integrar meu cotidiano. O médico me atendeu com sua habitual cortesia, fez diversas perguntas, examinou meu histórico médico e realizou testes simples de memória, atenção e linguagem. Respondi da melhor maneira possível, mas fiquei sem resposta em algumas perguntas. Em outros casos, respondi de forma lenta. Ele não demonstrou alarme, mas igualmente, não me comunicou o que eu desejava ouvir. Ele me esclareceu que eu não apresentava indícios evidentes de Alzheimer ou demência em estágio avançado. O diagnóstico revelou um comprometimento cognitivo leve. Ele afirmou que isso é habitual em indivíduos da minha faixa etária e que não necessariamente avança, mas também não possui cura. As recomendações permaneciam inalteradas: manter-se mentalmente ativo, realizar palavras cruzadas, aumentar a leitura e interagir com outras pessoas. Ele também me recomendou alguns novos interesses, como aprender surfing que eu nunca havia tentado anteriormente. Ele mencionou a relevância de garantir uma adequada qualidade de sono, realizar atividade física diariamente, mitigar o estresse e, evidentemente, monitorar qualquer agravamento dos sintomas. Indigueu acerca do medicina. Ele afirmou que elas existem, mas que, em meu caso, não as aconselha. Os efeitos adversos podem ser severos e os benefícios, conforme mencionado, nem sempre são tão evidentes quanto desejamos. Saí do consultório com uma combinação de alívio e frustração. Alívio por não se tratar de uma enfermidade mais grave. Frustração, pois, no íntimo, eu percebia que ele me transmitia a mensagem: isso é parte do envelhecimento e você deve aceitar. Entretanto, eu não desejava me conformar em permanecer passivo e esperar por sorte. Eu desejava descobrir algo diferente. Eu desejava melhorar, em vez de permanecer inalterado. Eu não buscava milagres, apenas clareza, memória e presença. A sensação de estar verdadeiramente presente neste momento. Foi nesse momento que iniciei minha própria investigação. Não procurei por medicamentos milagrosos ou soluções inviáveis. Iniciei com os aspectos mais elementares, especificamente a minha alimentação. Se a nossa alimentação influencia todo o organismo, por que não impactaria também o cérebro? Essa indagação marcou o início de um percurso que gradualmente me restituiu o que eu acreditava estar irremediavelmente perdido. A descoberta do primeiro alimento fundamental que transformou tudo. Em uma tarde, sem buscar nada específico, encontrei um vídeo de um neurologista aposentado discutindo o envelhecimento cerebral. Ele proferiu uma afirmação que permaneceu em minha mente. O que você consome nutre não apenas seu corpo, mas também sua mente. Se você fizer escolhas prudentes, poderá auxiliar sua memória a perdurar durante um período mais extenso. Isso despertou minha curiosidade. Iniciei a leitura de artigos, a visualização de palestras e a pesquisa de estudos. Eu não buscava soluções milagrosas, mas sim propostas pragmáticas. Entre todas as descobertas, um alimento emergiu repetidamente como um potente aliado cerebral. Blueberries. Blueberries. As frutas que deixei de adquirir do supermercado por anos são ricas em antioxidantes, especialmente flavonoides, mais especificamente antocianinas, que conferem a elas a distintiva cor azul escura.
Essas substâncias auxiliam na mitigação do estresse oxidativo, um dos principais fatores que comprometem a integridade dos nossos neurônios ao longo do tempo. Conforme um estudo publicado do Journal of Agricultural and Food Chemistry, adultos mais velhos que ingeriram mirtilos diariamente por 12 semanas demonstraram melhorias significativas na memória de curto prazo e na capacidade de aprendizado. Um estudo da Universidade de Exeter, do Reino Unido, revelou que uma dose diária de suco de cranberry aprimorou a função cerebral e a circulação sanguínea cerebral em adultos mais velhos. Isso não é meramente uma tendência efêmera, há uma fundamentação científica subjacente. E a melhor parte é que você não precisa de suplementos caros ou preparações complicadas, apenas um punhado por dia. Portanto, optei por tentar. Comprei uma caixa de mirtilos frescos e durante várias semanas comi-os todas as manhãs, misturados com iogurte natural ou sozinhos como um pequeno ritual. E o que aconteceu? No começo não notei muita coisa, mas por volta da segunda semana algo começou a mudar. Eu me sentia mais desperto pela manhã e menos desajeitado para lembrar o que tinha que fazer. Aquela névoa mental, aquela sensação de estar um pouco desconectado, começou a se dissipar. Não foi como acender uma luz. Foi mais como se as luzes fracas gradualmente começassem a brilhar. O mais curioso é que não só minha memória melhorou, mas meu humor também. Eu me senti mais disposta, mais presente, como se algo dentro de mim tivesse sido reativado. Esse foi o começo. Uma fruta simples, pequena, discreta, mas de grande impacto. E a partir daí eu sabia que tinha que continuar explorando. Porque se um único alimento pode fazer isso, o que aconteceria se ele adicionasse mais aliados? Minha nova rotina alimentar. Foi assim que a mudança começou. Quando decidi levar minha memória a sério, percebi que não bastava apenas comer bem de vez em quando. A chave estava na rotina, no que você faz todos os dias sem falhar, porque o que você faz consistentemente é o que acaba transformando seu corpo e também sua mente. Então, comecei com o mais básico, o café da manhã. Antes, meu café da manhã era apenas uma xícara de café e talvez um biscoito, mas comecei a trocá-lo por algo que realmente alimentasse meu cérebro. A primeira coisa que fiz foi incorporar mirtilos diariamente, não como um extra, mas como parte central do café da manhã. Meu café da manhã típico agora é simples. Um iogurte natural, sem açúcar, com uma boa colherada de sementes de chia, uma pitada de nozes picadas e um punhado generoso de mirtilos. Às vezes também adiciono meia banana madura, o que fornece energia rápida e potássio. Levo menos de 5 minutos para preparar tudo isso, mas a diferença em como me sinto é enorme. O importante era estabelecer um cronograma fixo. Eu acordo todos os dias às 8 horas da manhã, mesmo nos fins de semana, e tomo café da manhã antes das 8h30. Não há necessidade de adiar ou esperar até sentir fome. Começar o dia com esse tipo de dieta não só me mantém saciado, mas também me dá clareza mental durante toda a manhã. Comecei a perceber que não tinha mais aqueles períodos em branco. As palavras saíram mais facilmente, as ideias surgiram mais rápido, até mesmo pequenas coisas. Como lembrar em qual página deixei o livro na noite anterior ou onde coloquei as chaves, não eram mais um problema. Certa manhã, por exemplo, meu neto me ligou para pedir o número de telefone da mãe dele, porque ele tinha perdido o contato do celular dela. Antes, eu teria permanecido em silêncio, procurando nos papéis, ou teria dito: espere um momento enquanto eu procuro. Mas naquele dia, não foi assim. Sem pensar, ditei o número de memória. Ele se lembrava disso sem esforço, como nos velhos tempos. Aquele momento deixou uma marca em mim. Não porque foi uma grande conquista, mas porque me fez perceber que estava recuperando algo que eu pensava estar perdido para sempre. E a melhor parte é que não foi por causa de uma pílula ou de um tratamento caro, mas sim por causa de uma rotina diária simples e natural. Claro, não era só café da manhã. Também comecei a cuidar do que comia ao longo do dia. Menos açúcar, menos pão branco, mais vegetais, mais gorduras saudáveis. Mas o ponto de partida foi a primeira refeição do dia. Foi aí que tudo começou. E se você estiver passando por algo parecido, se perceber que sua mente
não funciona mais como antes. Não subestime o poder de uma rotina alimentar bem planejada. Pode parecer uma coisa pequena, mas pode fazer uma grande diferença. Segundo o alimento essencial, o protetor do cérebro silencioso. Depois de ver os efeitos dos mirtilos, senti que estava no caminho certo, mas sabia que um alimento, não importa quão poderoso fosse, não conseguiria fazer todo o trabalho. Então, continuei investigando. Li mais. Assisti a entrevistas com neurologistas, nutricionistas e especialistas em longevidade. E um padrão foi repetido novamente. A gordura saudável é essencial para o cérebro. Foi então que descobri o alimento que se tornou meu segundo grande aliado, o abacate. Sim, abacate, aquela fruta verde cremosa que durante anos eu vi como algo luxuoso ou somente para certas receitas. Acontece que ele é um dos protetores mais silenciosos e poderosos do cérebro. O abacate é rico em gorduras monoinsaturadas que ajudam a melhorar a circulação sanguínea e a manter nossas artérias limpas e saudáveis. Por que isso é importante para a memória? Porque um cérebro bem irrigado é um cérebro que recebe o oxigênio e os nutrientes de que precisa para funcionar bem. Além disso, contém vitamina E, que é um antioxidante natural, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Tudo isso reduz o risco de declínio cognitivo a longo prazo. Há até estudos que sugerem que pessoas que consomem abacate regularmente têm melhores níveis de atenção, concentração e velocidade de processamento mental. Comecei com meio abacate por dia, nada mais. Às vezes eu colocava em uma torrada complete com algumas gotas de limão. Outras vezes eu misturava em uma salada com tomate, cebola e um fio de azeite. Até aprendi a fazer um surfo com abacate, banana e um pouco de leite vegetal. Saudável, cremoso e surpreendentemente delicioso. O que mais me surpreendeu foi que não demorou muitas semanas para que minha família começasse a notar uma mudança. Um dia, minha filha me disse: "Pai, ultimamente vejo você mais desperto, mais feliz, mais lúcido." E minha neta, que costumava ficar frustrada porque eu esquecia as histórias que contava, ela me abraçou depois de uma história e disse: "Você se lembra de todas elas." Foi naquele momento quando eu soube que não estava imaginando coisas. Houve uma diferença real. O abacate não era uma cura mágica, mas era uma ferramenta poderosa. Não só senti que minha mente estava mais ágil, mas meu humor também estava diferente, menos irritabilidade, menos esquecimento estúpido, mais vontade de conversar, de passear, de ler um livro sem perder o fio da meada. E o melhor é que não é. Carl, você não precisa comer isso todos os dias. 3 ou 4 vezes por semana são suficientes, mas você precisa ser consistente, because o que você cuida hoje é o que protege sua mente amanhã. Foi assim que o abacate, este protetor silencioso, ganhou um espaço na minha rotina e com ele descobri que o caminho verso uma mente mais limpa não está feito de grandes decisões, mas de pequenos hábitos que mudam tudo com o tempo. O cérebro precisa de gordura, do tipo bom. Terceiro alimento-chave. Durante anos tive medo de gorduras. Ensinaram-me que tudo o que é gorduroso é ruim, que aumenta o colesterol, que faz ganhar peso e que deve ser evitado a todo custo. Então, por muito tempo, eu os eliminei da minha dieta. O que eu não sabia é que ao fazer isso, eu também estava privando meu cérebro dos nutrientes que ele mais precisa para funcionar bem, porque o cérebro é feito em grande parte de gordura e para permanecer jovem, ativo e cheio de conexões saudáveis, ele precisa receber as gorduras certas. Foi quando comecei a incluir o terceiro alimento essencial na minha rotina: nozes, principalmente nozes e amêndoas. As nozes são de muitas maneiras o alimento perfeito para a mente. Eles não só têm a forma do cérebro, como também contêm ácidos grossos, ômega 3, antioxidantes, vitamina E, magnésio e polifenóis. Todos esses compostos trabalham juntos para proteger os neurônios, fortalecer as conexões sinápticas e melhorar a comunicação entre as células cerebrais. As amêndoas, por sua vez, são ricas em gorduras monoinsaturadas, proteínas e minerais essenciais. Eles são like combustível limpo que o cérebro pode usar para ter o melhor desempenho, especialmente à medida que você envelhece.
Lembro que no começo pareceu estranho que algo tão pequeno pudesse ter tanto impacto, mas com o tempo percebi. Comecei a me lembrar de mais coisas da minha infância, datas exatas, conversas com meus pais, cheiros da cozinha quando eu era criança. Não é que eles nunca tivessem estado lá. É só que agora era como se minha mente pudesse reacender as luzes daqueles cômodos do passado. Certa manhã, enquanto conversava com meu neto, lembrei-me, sem pensar, do nome completo da minha professora do quarta série e depois de uma música que cantávamos no aula. Não foi um esforço. Simplesmente saiu como se a memória estivesse esperando para ser chamada. Isso foi um presente para mim. Comecei a comer um pequeno punhado de nozes todos os dias. Nada exagerado. Cerca de 5 nozes, um punhado de amêndoas. Às vezes eu os misturo com iogurte natural ou os como um lanche no meio da manhã. Eles são fáceis de manusear. Não exigem preparação e me deram uma clareza que eu honestamente não esperava recuperar nessa idade. E mais uma coisa, parei de haver medo da palavra gorda. Aprendi que não se trata de eliminá-lo, mas de escolhê-lo bem. Meu colesterol está melhor do que nunca. Minha energia aumentou e a névoa mental que eu às vezes sentia à tarde desapareceu. O cérebro não anseia por dietas extremas. Ele busca equilíbrio, nutrição e consistência. Se esta etapa da minha vida me proporcionou algum aprendizado, é que nunca é tardio iniciar uma oferta ao corpo e à mente do que realmente necessitam para continuar a prosperar. Quarto alimento, o doce terapêutico. Por vezes, acreditamos que zelar pela saúde implica renunciar ao prazer, que para nos sentirmos bem é necessário abdicar da diversão. No entanto, com o passar do tempo, percebi que essa afirmação não é completamente verídica. Existem iguarias doces que não apenas agradam ao paladar, mas também alimentam o corpo e a mente. Por um extenso período, evitei confeitarias. Eu temia o açúcar, os picos de energia seguidos de exaustão, e a sensação de culpa após consumir algo que apreciava. Certa ocasião, ao ler um artigo sobre a saúde cerebral em adultos mais velhos, encontrei algo que despertou o meu interesse. Chocolate Margot. Não se trata de qualquer chocolate, mas sim daqueles isentos de leite, açúcar e aditivos. Discutiram o chocolate amargo com no mínimo 70% de cacau como um verdadeiro alimento para o cérebro. O cacau possui flavonoides, que são potentes antioxidantes. Esses compostos aprimoram a circulação sanguínea cerebral, diminuem a inflamação e salvaguardam os neurônios contra os danos provocados pelo estresse oxidativo. Em outras palavras, elas auxiliam o cérebro a manter-se mais jovem, mais afiado e mais resiliente. Ademais, o cacau promove a liberação de endorfinas e serotonina, compostos que aprimoram nosso estado de ânimo. Consumir uma pequena quantidade de chocolate de qualidade proporciona relaxamento corporal e eleva o ânimo. Em minha experiência, isso também nos auxilia a recordar com mais eficácia, a estar mais atentos e a nos conectar de maneira mais profunda com o que ocorre ao nosso redor. Iniciei o consumo de um pequeno quadrado após o almoço, apenas um pedaço. Ele permitiu que derretesse na boca sem apressar-se. Era um momento que eu dedicava a mim diariamente. Com o tempo, comecei a perceber a transformação. Redução da ansiedade à tarde, aumento da concentração na leitura e maior entusiasmo ao me sentar para redigir memórias no meu caderno. No entanto, o mais encantador foi uma tarde em casa com meus netos. Preparamos um lanche simples, composto por frutas, nozes e alguns pedaços de chocolate amargo. Sentamo-nos juntos no terraço. Fizeram-me perguntas, narrei histórias, em determinado momento, suas reflexão. Compartilhei uma narrativa que minha mãe costumava relatar na minha infância. Eu não o recordava há anos, nem tinha consciência de que ainda o conservava. E, ainda assim, as palavras saíram da minha boca, uma a uma, like se alguém tivesse acendido uma lanterna em minha memória. Naquela ocasião, eu compreendia que não estava apenas relembrando memórias, mas resgatando momentos, emoções e conexões. Certamente, é necessário proceder com cautela. Nem toda substância doce é benéfica à saúde. Evito produtos industrializados ricos em açúcar. Não consumo refrigerantes nem bolos industrializados, mas um pouco de chocolate amargo ou uma colher de chá de mel natural
no meu chá tornou-se parte da minha rotina. Não se trata apenas do sabor. Realizo isso porque me proporciona uma sensação de vitalidade, clareza e presença. Foi dessa forma que compreendi que o prazer não é antagônico à saúde. A doçura, quando adequadamente selecionada, pode também promover a cura. Quinto alimento, o mais potente de todos e o mais elementar. Ao longo da minha vida, tenho ouvido sobre iguarias exóticas, suplementos extraordinários e novas dietas mensalmente. Todos eles asseguram vitalidade, recordação e vigor. Após muitos anos, compreendi que frequentemente as manifestações mais impactantes não derivam do raro ou do dispendioso, mas sim do simples, do que é acessível a todos. Pero por algum motivo, não atribuímos o valor adequado. Este foi o caso do quinto elemento em minha jornada, a água. Sim, é tão simples quanto isso. A água pode parecer insatisfatória para alguns, mas asseguro que, ao começar a consumi-la de maneira consciente e adequada, minha mente experimentou um progresso inesperado, pois o cérebro necessita de hidratação para operar de forma eficaz. A água não apenas transporta nutrientes, mas também remove toxinas, regula a temperatura, mantém as conexões neurais ativas e aprimora o fluxo sanguíneo cerebral. Anteriormente, eu era uma pessoa que apenas consumia água e experimentava sede. Um copo aqui, outro acolá. Por vezes, transcorria horas sem que eu notasse a ausência de ingestão de líquidos. Certamente, à tarde eu me sentia fatigado, apresentava dificuldade de concentração, embaraçava-me nas palavras e acreditava que era apenas a idade. Mas não se tratava apenas do idade, era desidratação. Portanto, optei por alterar minha situação. Eu iniciava cada manhã com um copo grande de água ao despertar, em seguida, outro antes do desjejum. Durante o dia, eu transportava uma garrafinha e ingeria pequenos goles frequentemente, mesmo na ausência de sede. Não levou muito tempo para perceber a diferença. Iniciei um processo de pensamento mais claro, recordando nomes com maior agilidade e lendo sem a necessidade de retornar à mesma linha repetidamente. Percebi um aumento na clareza mental, além de uma melhoria do meu humor. Menos confusão, menor irritabilidade, maior disposição para comunicar, escrever e aprender. A água também amplificou o efeito dos demais alimentos, pois, sem uma adequada hidratação, o organismo não consegue absorver eficientemente os nutrientes, as gorduras saudáveis, as vitaminas do abacate e os flavonoides do cacau. Todos necessitavam de um ambiente propício para operar, e a água proporcionava a este solitário e fértil. Além disso, selecionei infusões delicadas, like chá verde ou alecrim, que também oferecem antioxidantes. No entanto, a fundamentação sempre foi a mesma: água límpida, fresca e natural. Por vezes, as realidades mais impactantes são aquelas que consideramos garantidas. Não possui um sabor excepcional, nem é comercializado como um milagre. Entretanto, sem a água, nenhum componente do nosso organismo, especialmente o cérebro, pode operar adequadamente. Atualmente, você me questionar sobre qual alimento mais impactou minha clareza mental, energia e motivação para aprender, eu responderei sem hesitação: água, pois ela é, em essência, o princípio de tudo.